Olá, bem-vinda, bem-vindo ao canal Voz Batista Brasil, esse canal que não representa o pensamento do povo batista, não representa o pensamento de uma igreja batista, não representa o pensamento de uma instituição batista. É o pensamento de um batista manifestando o seu ponto de vista em relação às questões denominacionais batistas, evangélicas, ou questões ligadas ao país, Brasil e ao mundo. No ponto de vista de um batista, sou um pastor batista há mais de 40 anos, devidamente filiado à Ordem dos Pastores Batistas do Brasil e pastor de uma igreja batista filiada à Convenção Batista de Pernambuco e à Convenção Batista Brasileira. Se você gostar do que ouviu, você pode curtir esse canal, você pode compartilhar com suas amigas, com seus amigos, você pode se inscrever e mais do que isso, você pode também fazer seu comentário, principalmente discordando, porque a sua discordância me ajuda a aprofundar ou aquilo que eu creio ou mudar a minha forma de pensar, ok? Por pedido, nesse momento, farei um comentário manifestando a minha opinião sobre a fala do presidente Lula relacionada à guerra de Israel contra o partido político e também terrorista Hamas, ok? Primeira palavra. Primeira palavra que o Israel do qual nós estamos falando não é o Israel do povo judeu da Bíblia. Nós estamos falando de um país que tem seu território, que tem a sua legislação, sua constituição, que tem o seu poder e a sua organização de Estado, reconhecido pela Organização das Nações Unidas. Portanto, nenhuma palavra dita aqui tem a ver com o povo judeu no que se refere à sua trajetória ao longo da história bíblica e depois ao longo da sua história espalhado pelo planeta. Segunda palavra, nenhuma pessoa que usa um texto bíblico para dar suporte às políticas adotadas pelo país Israel está agindo de maneira correta. Não estou dizendo que ela seja desonesta. Eu diria que ela está agindo com ignorância. Por quê? Porque se ela é cristã, o Velho Testamento deve ser entendido à luz do Novo Testamento, e mais especificamente à luz da vida e dos ensinos de Jesus. E no Novo Testamento, nós aprendemos que Jesus veio para o povo judeu, mas esse povo rejeitou a Jesus. E, portanto, Paulo, que era um judeu, quando vai escrever a respeito disso, ele diz que agora o Israel de Deus, o povo de Deus, é a igreja espalhada pelo planeta. Então, temos que fazer uma distinção entre o Israel bíblico e o Israel político como um Estado hoje. E ao interpretar a Bíblia, nós não podemos pegar um versículo do Velho Testamento para garantir que nós hoje tenhamos que ser aliados das políticas de guerra do povo de Israel. Devemos respeitar como qualquer povo e devemos criticar como criticamos qualquer povo que sai fora daquilo que nós consideramos ética cristã. Ponto colocado. Vamos agora então para a palavra do presidente Lula. O presidente Lula, a única palavra que ele deu foi que as ações do governo de Israel contra a faixa de Gaza se assemelham às ações iniciais de Hitler quando começou a matar judeus. Ponto. Foi o que ele disse. Ele não fez nenhuma comparação entre a importância do que aconteceu dos nazistas contra os judeus, contra os pretos e contra os homossexuais, por exemplo. Lula não diz que aquilo que Israel está fazendo hoje é igual, se compara, seja na forma do que foi feito, seja contra a quantidade de pessoas que foi feito. Ele apenas disse que aquilo que está sendo feito hoje se compara às mortes que Hitler começou a praticar contra o povo, especialmente o povo judeu, naquela época. Ponto final. Qualquer comentário fora disso indica apenas uma questão de natureza política.
dentro do Brasil. Porque fora do Brasil não há nenhuma palavra dita que esteja diminuindo a fala do presidente Lula, a não ser do primeiro-ministro de Israel. Você lê jornais do planeta todo, desde que Lula fez essa colocação na Etiópia, se eu não me engano, e você não vê nenhum jornal condenando a fala do presidente Lula. Nem mesmo o ministro da Defesa dos Estados Unidos, que teve, se eu não me engano, hoje com o presidente Lula, fez qualquer ressalva à fala do presidente Lula. Portanto, o que nós estamos vendo no Brasil e na imprensa é apenas a politização da fala do presidente. A imprensa que não tinha nada a falar contra o presidente Lula, qualquer brecha ela pega para transformar numa matéria e ter leitores e vender mais para os seus patrocinadores. Esse é o lado de uma imprensa, não é toda a imprensa. O outro lado são os seguidores, os discípulos do presidente, ex-presidente agora inelegível, Jair Bolsonaro. Eles estão com um movimento no próximo domingo em defesa da não prisão do presidente Jair Bolsonaro e, portanto, estão se apegando em qualquer coisa para poder polarizar contra o presidente Lula e trazer um fortalecimento. Mas não se engane, o que o presidente Bolsonaro, com um pastor da Assembleia de Deus, estão liderando no próximo domingo é um movimento, não é pela liberdade, muito menos liberdade religiosa, não é pela democracia, até porque ele está sendo acusado de ter liderado uma tentativa de golpe contra o Brasil. Esse movimento de domingo é um movimento para mostrar força política e querer atrapalhar o trabalho do Poder Judiciário, do Ministério Público do Brasil e da Polícia Federal, que estão investigando a participação do ex-presidente no golpe, na tentativa de golpe que se instalou no Brasil no ano passado, até janeiro, 8 de janeiro principalmente, e, portanto, eles estão buscando argumentos para tentar fortalecer o seu ex-presidente da República. Agora, vamos para uma palavra final. Aquilo que Israel está fazendo contra a faixa de Gaza se assemelha ao que aconteceu contra os judeus pelos nazistas? Já disse, a natureza do que eles estão fazendo não é semelhante. A motivação não é idêntica. Mas o genocídio, sim, é diferente em quantidade, porque se fala em 6 milhões de judeus, de pretos, de homossexuais que foram mortos pelos nazistas. Mas nós estamos falando agora de um problema que precisa ser entendido com mais racionalidade. Primeiro, o ato terrorista do Hamas contra Israel, matando quase 2.000 pessoas, é um ato que deve ser rejeitado por qualquer pessoa. Foi um ato terrorista. Entretanto, não podemos nos esquecer que ao longo dos últimos 50, 60, 70 anos aí, desde a década de 40, existe um conflito entre Israel e os palestinos. E os palestinos não têm território próprio, não têm o seu país, a sua pátria. E essa guerra tem sido uma guerra que tem matado muitos palestinos. Isso não justifica o terrorismo do Hamas, mas não dá uma inocência plena a Israel por aquilo que ele sofreu de ataque. Agora, com relação à comparação entre o que o Hamas fez agora, de matar quase 2.000 pessoas, e o que Israel está fazendo a pretexto de destruir o Hamas, matando já mais de 12.000 crianças que não são terroristas. Milhares de mulheres e homens, inclusive idosas e idosos. Já se fala em 24, 25 mil mortos por Israel. Já se fala de mais de 70 mil de pessoas desaparecidas, possivelmente também mortas, e, portanto, em torno de 100 mil pessoas que poderiam estar mortas. Esse ato de Israel é um genocídio,
é desproporcional. Está destruindo todos os hospitais da faixa de Gaza, está destruindo todas as escolas da faixa de Gaza, está destruindo até cemitérios da faixa de Gaza. E, portanto, nós não podemos dizer que o que Israel está fazendo é correto, porque é desproporcional ao que aconteceu no ataque do Hamas. Qualquer pessoa em sã juízo vai dizer isso. Isso não quer dizer ser contra o povo judeu, isso não quer dizer ser a favor do terrorismo. Isso quer dizer que o que está acontecendo também precisa ser parado. Nós não podemos aceitar que, a pretexto do terrorismo praticado pelo Hamas, matando 2.000 pessoas, se justifique um genocídio de crianças, de mulheres, de idosas, de idosos, de homens que também não fazem parte do Hamas. Não há justificativa. Então, como eu entendo a palavra do presidente Lula? A palavra do presidente Lula não foi uma palavra de metodologia científica, de querer comparar com dados da história o que aconteceu contra os judeus nas ações nazistas, semelhante não. O Lula apenas estava usando de uma expressão didática, política, para dizer: nós não podemos também tolerar que aconteça isso, que o povo de Israel, que o governo de Israel, para melhor dizer, o governo de Israel, porque não há apoio de toda a população de Israel ao que está acontecendo. Nós queremos aqui colocar a nossa palavra de solidariedade ao sofrimento do povo de Israel. Mas também queremos aqui a nossa palavra de solidariedade ao povo palestino. Porque a guerra não é boa para ninguém. E já está na hora de Israel parar com essa guerra. E já está na hora de o povo brasileiro, diferente do que está acontecendo fora do planeta, ficar criticando a fala do presidente Lula. Muito pelo contrário, você vai perceber que a quantidade de países, o simples fato de não ter, por exemplo, na Europa, praticamente nenhum, só teve acho que um país, se eu não me engano, que é o presidente da Hungria, que é aliado do primeiro-ministro de Israel. Fora isso, nenhum governo europeu, por exemplo, manifestou qualquer contrariedade com a palavra do presidente Lula, em nenhum outro lugar do planeta. Portanto, nós precisamos, como povo brasileiro, dizer que nós somos solidários ao sofrimento de Israel, mas somos mais solidários ainda ao sofrimento do povo palestino, que não tem sido permitido ter o seu próprio país e que agora está sendo uma terra arrasada, todo mundo sendo destruído, assassinado, porque isso não é uma guerra, isso é um genocídio. A minha percepção, portanto, sobre as palavras do presidente Lula é essa. O presidente Lula, como qualquer ser humano, diz muita bobagem. Eu digo bobagem. Qualquer pessoa que fala em público é passível de ser criticada por aqueles que não concordam. Mas dizer que o essencial da fala dele não é necessário é desconhecer o que está acontecendo no Oriente Médio, especialmente na guerra entre o governo de Israel e o partido político que agora é terrorista, Hamas. Se você não concorda, coloque o seu comentário, deixe o seu comentário aí e nós vamos poder continuar conversando sobre este assunto. Mas eu agradeço muito você ter vindo aqui ouvir a minha opinião. Se você gostou, curta, compartilhe, comente, inscreva-se no canal e nós estaremos juntos aqui trazendo a reflexão como uma voz batista no Brasil que fala a respeito dos problemas, inclusive, do mundo. Um forte abraço para você e até daqui a pouco.